Aleluia, glória a Deus. Que momento agradável na presença do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que da mesma maneira que nós nos alegramos aqui, sentimos a presença de Deus, você também aí no seu lar sentiu a presença de Deus nesta noite. Em nome de Jesus, nós continuaremos ouvindo a voz de Deus. Muito obrigado, Ministério de Louvor. Deus abençoe. Glória a Deus. Nós temos aqui algumas pessoas conosco. Olha que bênção, gente. Nós temos aqui, eu vou citar alguns nomes. Maria Olina, muito bem-vinda. Também nós temos aqui, Silvio Damiana. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, meu querido. Bênção pura. Nossa irmã Ana, Jaqueline, Dag está conosco também. Maravilha. Deus abençoe vocês. Muito bom tê-los conosco. Por que eu estou dizendo isso, que é muito bom? Hoje eu disse ao grupo da igreja que nós vamos tratar hoje sobre um tema importante, tema muito importante, tem muitas coisas na nossa vida. Deixa eu colocar o celular aqui. Tem muitas coisas na nossa vida que muitos papéis a qual nós estamos inseridos, que para cada papel, tanto social como em qualquer outra área da nossa vida, é preciso ter sucesso de alguma maneira. E ter sucesso em qualquer área da nossa vida não significa ausência de luta, tribulação, dificuldade. Não significa isso, não significa ausência. Mas é preciso ter sucesso em alguma área ou nas áreas da nossa vida. Talvez você, deixa eu voltar aqui, talvez você que está conosco hoje, nós temos algumas pessoas aqui. Talvez você conheça alguém que faz parte da sua vida, do seu convívio social, que você olha para ele, olha para ela e diz assim: essa pessoa parece que nunca acertou, nunca acerta na vida. Essa pessoa parece que não consegue ter sucesso em nenhuma área. Ou muitas vezes você conhece alguém e aí você diz: como eu gostaria que essa pessoa tivesse sucesso na vida. Você sabia que é possível ser um cristão de sucesso? É possível. É possível ser um cristão de sucesso. Pastor, mas isso vai nos isentar dos problemas que nós enfrentamos cotidianamente? De maneira nenhuma. Mas é possível ser um cristão de sucesso enfrentando todas as dificuldades que a vida tem colocado diante de nós. E eu quero te fazer um desafio agora. Você que gostaria de ver alguém que de repente não está conosco aqui, pode ser o seu esposo, o seu filho, o seu parente, alguém que você gostaria de ver tendo sucesso na vida emocional, na vida profissional, na vida cristã. Eu gostaria que você agora pegasse o link dessa transmissão, dessa palavra que nós vamos ministrar agora, e compartilhasse com essa pessoa, porque Deus vai falar conosco, Deus vai tocar as nossas vidas hoje, e você pode abençoar alguém com esta palavra. Eu vou te dar esse tempo, para que você possa pegar alguém, marcar alguém, convidar alguém que você quer ver ter sucesso em alguma área da vida. Você vai marcar esse alguém, vai convidar para essa pregação de agora. O tema proposto para esses dias, é a característica do verdadeiro cristão. Porque somente
tendo as características de um verdadeiro cristão, é possível ser um cristão de sucesso. Você pode perceber que nas áreas da nossa vida, muitas pessoas começam um curso, uma graduação, e existem diversas carreiras profissionais, e essa pessoa começa uma graduação, conclui essa graduação, mas ela não atua na área a qual ela se formou. Quantas pessoas nós não conhecemos assim? Quantas pessoas você conhece que é formado, por exemplo, na área da engenharia, na área da tecnologia, na área das ciências humanas, ciências exatas, área da saúde, mas nem sempre esta pessoa que se formou, concluiu a graduação nesta área, nem sempre ela exerce a sua formação acadêmica. Mas olha que interessante, isso não exclui essa pessoa do grupo de pessoas formadas na área escolhida. Por exemplo, se você conhece alguém que se formou na área da engenharia, mas essa pessoa não atua como engenheiro, não tirou o seu certificado de registro, o CREA, e não atua na área da engenharia, isso não exclui ela do grupo de pessoas que se formaram em engenharia. Mas, ao mesmo tempo, ela não está incluída no grupo de pessoas que exercem a engenharia. Da mesma maneira, isso ocorre em diversas áreas sociais da nossa vida. Agora eu quero lhe fazer uma pergunta. Você contrataria uma pessoa que se formou em engenharia, nunca atuou na área da engenharia, ela apenas concluiu uma graduação, para que ela possa projetar uma grande edificação, aonde essa edificação seria um local de repouso, não só sua, mas também das pessoas a quem você ama? Já pensou contratar um engenheiro que nunca projetou nada? Um engenheiro que nunca participou de um projeto? Ou melhor dizendo, vamos trazer para uma das áreas mais cotidianas nossa, um eletricista que tem a formação na área da elétrica, mas ele nunca trocou uma lâmpada, mas ele nunca trocou um disjuntor. Podemos chamá-lo de eletricista? Você chamaria este eletricista para fazer uma revisão na parte elétrica da tua residência? Ele é formado em elétrica, mas ele não tem experiência nenhuma, ele não tem prática nenhuma na área na qual ele se formou. Veja, ele faz parte do grupo dos que conhecem a área da elétrica, ele faz parte do grupo dos profissionais da elétrica, mas ele, ao mesmo tempo, não faz parte do grupo daqueles que exercem a função. Ou seja, ele não tem prática, ele não tem os critérios ou as características experienciais de um profissional da área. Já pensou um profissional da saúde, irmão Marcelo? Se formou na área de medicina e de repente você se encontra numa mesa de cirurgia e precisa fazer uma cirurgia invasiva de alto risco, e quem está lá, o profissional que está lá, é o profissional que não tem nenhum tipo de experiência. Qual seria a sua relação de confiança com relação a esse profissional? Todo profissional de sucesso, todos aqueles que alcançaram sucesso em qualquer área da vida, passaram por um processo
um processo de adquirência de experiência, um processo de dor, um processo de sofrimento, de muitas horas de práticas, exercícios constantes daquilo a qual ele escolheu ser. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque na vida cristã, o sucesso na vida cristã também é possível. O sucesso cristão também é possível, porém, para que nós possamos atender as demandas do sucesso da vida cristã, é preciso ter algumas características, alguns critérios da vida cristã. Precisa estar visível na sua vida cotidiana. Da mesma maneira que eu disse que pode ter um profissional formado na área de engenharia, na área da saúde, na área de elétrica, humanas ou exatas. Da mesma maneira que pode ter este profissional com formação, mas sem nenhuma experiência e sem nenhuma prática. Da mesma maneira, na vida cristã, existem muitos cristãos, ou pelo menos cristãos nominais, que também têm o conhecimento da vida cristã, mas ele não possui critérios e nem características. A vida social, a vida cotidiana dele não condiz com o que ele diz ser. Agora há uma pergunta que, da mesma maneira que há um profissional com formação e não exerce, você acredita que esse profissional vai ter sucesso na área em que ele não tem nenhum tipo de habilidade? Você já viu esse eletricista que se formou, mas não atua na área, mas não tem experiência na área? Será que ele terá sucesso na vida profissional na área da elétrica? Um músico que passa 3, 4 anos numa academia musical, mas não tem nenhuma prática, mas não tem horas no seu currículo de estágio e de experiência, será que ele se tornará um músico de sucesso? Sem a prática, sem as horas excessivas de exercícios, sem as horas excessivas de estudo, de questionários, de práticas, de técnicas, será que de alguma maneira ele vai obter sucesso nesta área? E aí eu trago para a nossa vida cristã quantas pessoas se dizem cristãs, nominais, mas a vida cotidiana dela, mas a vida diária, mas a prática diária dela não condiz com o que ela diz ser. É o mesmo que chamar o eletricista que é formado e falar: eu preciso trocar uma lâmpada. Ele diz: mas eu não sei trocar lâmpada, eu nunca troquei uma lâmpada. É chamar um cristão e olhar as características, os critérios que a Bíblia nos apresenta, e não encontrar nele nenhuma característica. E aí é sobre isso que eu quero falar, porque só é possível ter sucesso na vida cristã uma vez que as características, os critérios que a Bíblia nos apontam são encontrados em nós. Hoje é uma noite de reflexão, é uma noite de introspecção, mas é uma noite que pode mudar a tua vida, teu cenário, a tua história como cristão. Não ser somente alguém como um cristão nominal, mas ser alguém de sucesso, mesmo em tempo de crise, mesmo em tempo de aflição, mesmo em tempo onde muitas coisas estão dando errado e muitas são as falas negativas. Mesmo neste meio é possível ser alguém de sucesso, ser um cristão de sucesso, porque nós temos a nossa Bíblia Sagrada como regra de fé e prática. Eu quero compartilhar um texto com você, um texto que eu estava lendo durante a semana, e Deus falou comigo. Filipenses 1 Tessalonicenses, capítulo 1.
Encontra aí na tua Bíblia, fica logo depois de Colossenses. Encontrou aí? Glória a Deus. Maria Olinda, seja bem-vinda. Vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. A partir do verso de número 2, diz assim: sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus Pai. Eu quero ler de novo o verso de número 3, para você ver o que está escrito. Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança. Aleluia. Eu quero hoje falar sobre um dos itens, que é critério primordial na vida de sucesso de um crente. Depois dessa palavra, você vai poder fazer uma autoavaliação e você mesmo vai se classificar se você é ou não é um cristão de sucesso. Olha o que Paulo está dizendo à igreja de Tessalonicenses. Ele diz que lembra sem cessar da obra da vossa fé. E a fé, nós vamos parar aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre fé. Fé é um tema muito conhecido, faz parte da linguagem cotidiana, não somente dos cristãos, mas de uma grande parte da população. A fé faz parte desta linguagem, porque as pessoas atribuem fé a diversas coisas. Eu tenho fé em diversas coisas, eu acredito em diversas coisas. Então essa fé, a palavra fé, ela faz parte do cotidiano, principalmente de nós brasileiros. Mas o que eu achei interessante é que o apóstolo Paulo está a escrever à igreja estabelecida na cidade de Tessalônica. Ele diz, olha o que ele diz, diferente de qualquer outro texto que você ler na Bíblia Sagrada. Ele vai dizer o seguinte, ele diz, olha, lembrando-nos sem cessar, não é da fé, é da obra da vossa fé. É diferente. É diferente quando ele diz lembrando da vossa fé, mas ele está dizendo lembrando da obra da vossa fé. E fé parece ser fácil, porque se você perguntar para muitas pessoas, inclusive para os cristãos nominais, e você vai perguntar assim, olha, você tem fé? Tenho fé. É igual perguntar para um eletricista formado, você é formado em elétrica? Sou formado em elétrica. Você sabe o que quer dizer elétrica? Sei o que quer dizer elétrica. Você perguntar para um cristão nominal e você pergunta para ele, você tem fé? Tenho fé. Ele é ortodoxo. A ortodoxia dele, que é a prática da doutrina, é ok, doutrina correta. A doutrina da fé, ele crê que Jesus existiu, ele crê que Jesus é filho de Deus, ele crê que existe um Deus. Isso é a ortodoxia. E existe diversos, centenas de milhares de cristãos, e talvez eu estou falando com muitos agora, que são cristãos, que a sua ortodoxia é correta, a sua doutrina de fé é correta. Mas sabe qual é o problema? O problema não é o saber de Deus.
O problema não é saber de Jesus. O problema não é acreditar que Jesus veio ao mundo, que Ele foi suspenso numa cruz e que derramou o seu sangue. Não é isso que está em xeque aqui. O maior problema não é a ortodoxia, mas o maior problema é a ortopraxia. São duas coisas distintas. E o que é, pastor, a ortopraxia? Diferente da ortodoxia, que é a doutrina correta, a ortopraxia é a prática correta. E aqui é o perigo. E aqui é o problema do insucesso de muitas igrejas, do insucesso de muitos líderes, do insucesso de muitos cristãos. Não é a falta de ortodoxia, mas é a falta de ortopraxia. A prática da fé não acontece. A prática da fé nunca aconteceu. Ele tem a fé, mas ele nunca se enquadrou no que Paulo está dizendo aqui à igreja de Tessalônica. Olha o que ele diz: eu estou lembrando, nós lembramos, ele escrevendo, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé. Ele não está dizendo que eu sei que vocês têm fé. Ele está fazendo uma menção da prática da fé dos cristãos de Tessalônica. E a minha pergunta é: eu sei que você é ortodoxo, eu sei que você tem fé, mas e a pergunta que não quer calar, e eu quero lançar ela a você agora, e a sua ortopraxia, e a sua prática de fé? Sabe qual que é o detalhe de muitos cristãos? É que a ortopraxia é condicional. O que é uma ortopraxia condicional, pastor? É a minha prática de fé depende de como eu estou, de como o país está, de como a minha carteira está, de como a minha mulher me tratou, de como meu patrão me tratou. Esse é um problema da ortopraxia, porque muitas pessoas só conseguem fazer alguma obra de fé quando tudo vai bem. E aqui eu quero te chamar para você entender o contexto da igreja de Tessalônica. Quando Paulo escreve essa carta à igreja de Tessalônica, isso é fantástico, porque quando nós lemos Atos dos Apóstolos no capítulo 17, onde Paulo faz uma viagem missionária e ele chega à cidade de Tessalônica, e ele passa apenas 3 sábados, e a Bíblia diz que ele chega lá na cidade de Tessalônica, uma cidade que nos dias de Paulo possuía aproximadamente 200.000 habitantes. Ele vai encontrar sinagogas, os locais onde os judeus se encontravam para fazer as suas reuniões religiosas. E a Bíblia diz que ele vai ali debater, persuadir, insistir, arrazoar com os judeus. E depois de 3 semanas apenas, ele consegue convencer alguns judeus, e não somente judeus, mas muitos, uma multidão de gregos e mulheres começam a seguir Paulo ao ouvir o evangelho de Jesus Cristo, porque Paulo começa a apontar na Bíblia, na Torá, que o Messias prometido que estava sendo ensinado na sinagoga já veio. Então, aqueles que ouvem e creem nesta palavra passam a seguir Paulo. Mas no meio daquela cidade, uma cidade de 200.000 habitantes, levantaram alguns invejosos. E Paulo estava hospedado junto com seus companheiros de viagem missionária na casa de um homem chamado Jason. E os conservadores vão até a casa de Jason e levam Jason preso. E aí Paulo precisa ficar escondido junto com os demais. E aí na calada da noite, às escondidas, os irmãos dão um jeito de despedir Paulo. Paulo sai da cidade de Tessalônica e vai para a cidade de Bereia, e quando descobrem que ele está em Bereia, também perseguem ele, e ele sai de Bereia e vai para a cidade de Corinto. É nesse ambiente de perseguição, aonde Jason foi preso, teve que pagar fiança. É nesse ambiente de perseguição religiosa
religiosa. E a crítica dos conservadores judeus que vão colocar Jason na cadeia é: estes que estão atormentando o mundo também chegou aqui agora. E sabe o que eles estão dizendo? Eles estão dizendo que tem um novo rei no lugar de César. O nome desse novo rei é Jesus. Então, os judeus daquela comunidade, daquela cidade, ficam desesperados. Por quê? Porque César, porque o regime pretoriano, romano, não dão brecha para nenhum tipo de motim. Eles são açoitados, eles são esfolados, eles são mortos em praça pública. Todos aqueles que tentam e pensam e começam a fazer um motim. Então essa fala põe em desespero dezenas, centenas de judeus. E é neste cenário que Paulo, lá de Corinto, vai escrever à igreja de Tessalônica: eu sei as obras da sua fé. É num cenário de perseguição, é num cenário de crise, é num cenário de exposição, de envergonha, um cenário vergonhoso. Jason vai preso. É neste cenário que Paulo vai dizer: eu lembro-me das ações da sua fé, das obras da sua fé. Veja que mesmo num cenário de crise, um cenário de perseguição, aquela igreja de Tessalônica vai colocar a sua fé em ação, vai ter uma fé prática, uma fé com obras. Não é uma fé nominal, não é uma fé que diz eu acredito, mas se o Brasil está com a Covid-19, então eu deixo de acreditar. Eu oferto, mas se está com Covid, eu não oferto. Eu vou à igreja, mas se está com Covid, eu nem assisto a live. Eu sou fiel, mas se está com Covid, eu paro de acreditar. Não. Aquele cristão, aquela cristã que terá um sucesso na vida cristã mesmo com essas adversidades, é aquele que mesmo em tempo de crise, a sua fé é acompanhada de obras. Aleluia! E essa é a questão. Você já parou para pensar? Se você é esse cristão nominal, ou se você é esse cristão que Paulo pode incluir, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé. É legal ter fé, não é? Virou moda agora, talvez, ser cristão. Você pergunta para alguém assim: você é cristão? Sou. Faz quanto tempo você não vai na igreja? Não sei, pastor. Não, a igreja sou eu. Você ouve toda hora. Ok. Se você ler a epístola que Tiago escreve, Tiago vai escrever o seguinte: a fé sem obras é morta. Eu não queria dizer isso, mas se você não tem obras, que tipo de cristão você é? Porque esse contexto, e Deus falou comigo exatamente porque o contexto da igreja de Tessalônica é o nosso contexto. É o contexto que nós estamos vivendo de crise. É o contexto que nós estamos vivendo de dificuldade. É o contexto que nós estamos vivendo, que você está vivendo, que talvez está lhe faltando alguma coisa. E quando nós vamos para a epístola que Tiago escreve, no capítulo 2 ele vai dizer isso. Ele vai olhar e vai dizer assim: olha, se você vê o seu irmão que está sem roupa, você tem 2 peças de roupa. E é nessa hora, gente. E Tiago diz: se ele tem nenhuma e você tem 2, e você diz para ele: Deus lhe abençoe, shalom, shalom, vou orar por você. Se você vê as coisas acontecendo na igreja que você diz fazer parte, você diz: não, eu não vou ofertar porque não está tendo culto. Agora é hora. É nesse momento.
Tiago vai dizer: quem tem 2, pega 1 e abençoa quem não tem nada. Paulo não está dizendo, melhor dizendo, Tiago não está dizendo para a gente pegar aqui, aquele que tem 2, o irmão quer trocar de carro, ele quer um carro novo, eu vou abençoar ele. Não, não é isso. Ele não está dizendo para aquele irmão que tem uma casa e diz: eu quero agora comprar uma casa na praia, então eu tenho que ajudar ele. Não, não é isso. Ele não está dizendo: olha, a igreja está bem financeiramente, está com as suas despesas em dia, o pastor está com uma ajuda financeira bacana, mas vamos ajudar mais, vamos dar mais, para que possa ter uma troca de carro da igreja. Não, não é isso. Nós estamos falando da nossa vida cotidiana, da nossa obra em fé. E Tiago, no capítulo 2, vai confirmar o que Paulo está dizendo com relação à igreja de Tessalônica, quando o apóstolo Tiago vai apresentar 2 personagens. Eu quero compartilhar com você. Ele vai trazer à memória Abraão. Paulo vai dizer, a epístola que ele escreve aos Romanos, que Abraão, quando ouviu a voz de Deus, ele creu e foi justificado. E por isso ele foi justificado. É a ortodoxia. Você creu, você crê. Sabe qual que é o difícil? O difícil é o que Tiago fala. Não é só apenas a ortodoxia, irmão Marcelo. Ágape, não é só a ortodoxia, não é só crer em Jesus, que ele veio, que ele morreu numa cruz. Não é só isso. Tiago vai dizer: Abraão demonstrou a sua fé em obras. Como? Quando ele já tinha alcançado aquilo que Deus prometeu. Na crise. Qual foi a crise de Abraão, gente? Deus prometeu ele o quê? Um filho, e fazer do filho uma grande nação. Aí Abraão creu. A primeira fase da fé de Abraão é crer. E ele agiu crendo, sem receber. Agiu crendo. Como é que ele agiu? A Sara vai dizer bem. Mas veio a bênção. Quando a bênção veio, parece que o estágio foi alcançado. Mas a maior crise que ele viveu não foi a crise de não ter o filho, foi a crise de ouvir de Deus. E aí Tiago vai dizer que ele vai provar a fé em obras neste momento. Foi quando ele ouviu de Deus: eu quero o seu filho oferecido como sacrifício. É o único que você tem, não é? Então põe ele no altar. Tiago vai dizer: essa obra de fé de Abraão, a obra de fé de Abraão, ela é incompleta sem o sacrifício do Isaac, que Paulo vai dizer que no coração dele aconteceu. Paulo diz que Abraão cria que mesmo que ele tivesse oferecido Isaac, mesmo que ele estivesse morto, dos mortos Deus o ressuscitaria. Isso dá a entender, não está escrito, mas dá a entender que ele cria que Deus poderia ressuscitar, ou seja, o sacrifício no coração de Abraão já tinha sido feito. É a obra em fé. Característica do crente não é só crer que Jesus existe, mas é obra em fé. É quando a igreja está fechada como nós estamos, e que o coração corta quando não tem ninguém sentado aqui, é que nós dizemos: eu faço parte desta igreja, e eu vou continuar fazendo a obra, eu vou continuar sendo fiel, eu vou continuar sendo fiel,
Nós teremos aqui no próximo sábado um plantão, e o nosso projeto é 150 famílias sendo abençoadas. É a sua fé, é a nossa fé sendo colocada à prova. Deus prova a nossa fé, e a nossa fé é provada quando nós agimos, quando há uma ação. O segundo personagem que Tiago apresenta como prova de fé é Raabe, a mulher que foi prostituta um dia. E quando o exército cerca a cidade de Jericó, dias antes, Josué tinha mandado espias. Aqueles espiãos chegou à cidade de Jericó. E quando o rei de Jericó soube que tinha espião do povo de Deus, mandou fazer uma varredura na cidade. Eles entraram na residência dessa Raabe e ela escondeu eles. Ela disse: eu sei a fama do seu Deus, e eu sei que Ele já deu essa terra para vocês. Essa é a ortodoxia, é a fé do que ela ouviu, pensou, mas a ortopraxia vai acontecer depois. Quando acontece? Quando ela, crendo nisso, pega aqueles espias e esconde no telhado. Ou seja, é a fé sendo acionada, há uma obra agindo por causa da fé. Deixa eu dizer algo para você nesta noite, meu irmão, minha irmã. Você corre um sério risco de ser um crente de sucesso quando nestes dias, nessas crises, nessas circunstâncias, você colocar a tua fé em ação. Não é a ortodoxia, mas sim a ortopraxia, é a prática correta da fé. Abraão alcançou o sucesso, Raabe alcançou o sucesso, a igreja de Tessalônica foi referência para a Grécia, para a Caia e até para os crentes da Judéia. Por quê? Porque em meio a uma grande tribulação havia uma igreja que estava praticando obras de fé. E não era uma fé condicional, não era uma fé: pastor, sabe o que acontece esse mês? Então esse mês eu gastei demais. Sabe o que é, pastor? Esse mês eu não comprei uma peça, então não posso doar. Sabe o que é, pastor? Este mês eu comi um pouco mais no churrasco final de semana, eu não terei como doar. Então é uma ortopraxia incorreta, não está acontecendo. É uma ortopraxia errada. Não vai ter sucesso, não vai acontecer. Sabe por quê? Porque Tiago vai dizer: vocês creem? A ortodoxia? Oh, eu creio. Pois é, até os demônios creem. Até os demônios creem. E não só isso, quando eles pensam nisso, eles estremecem, tremem, porque creem. Mas eles não têm a ortopraxia, eles não têm uma prática correta, não terão salvação, não terão sucesso na sua caminhada. A pergunta e a reflexão da noite de hoje é: ok, você é um cristão ortodoxo, legal, mas e a ortopraxia e a sua prática de fé? Quando olhamos, quando o mundo olha, quando o seu irmão da direita, da esquerda, quando nós olhamos para você, quando vocês olham para mim, há uma resposta de prática, há uma fé prática. O problema, gente, não é a falta de fé, não é esse o problema. Hoje não. Você pergunta para dezenas de pessoas: você acredita em Deus? Sim. O Brasil é considerado um país cristão, mais de 70%. E por que as coisas estão como estão na vida dos cristãos? Não é por falta de fé, ou pelo menos fé nominal, não é por falta de ortodoxia, mas é por falta de ortopraxia, é a prática correta da fé. Nós falaremos durante 3 semanas. O primeiro ponto é a fé. Não é se você tem ou não tem, mas é se você a pratica de forma correta. Quer ter sucesso? Quer ser um cristão de sucesso em todas as áreas da sua vida? Seja um cristão
de prática de fé, para que seja possível olhar para você e dizer para você: eu lembro-me sem cessar da obra da vossa fé. Sabe o que Tiago conclui dizendo? Mostra-me a tua obra e eu mostrarei a tua fé. Uma fé sem obras é morta. É uma fé morta. E obra sem fé, pastor? Obra sem fé é o que muitas dezenas de milhares de pessoas estão fazendo no Brasil, ajudando centenas, dezenas de milhares de pessoas. Por que fazem isso? Fazendo obra, ok? Ok. Serão salvos por isso? Como dizia minha mãe, nananina não. A fé vem acompanhada de obras. A obra não necessariamente vem acompanhada de fé. Quer ter sucesso na sua vida cristã? Seja um crente de fé e obras. Fé e obras. Você pode fazer alguma coisa. Você pode ser fiel. Você pode ter uma ortopraxia correta. Essa palavra é para o teu crescimento, é para o teu sucesso, é para o sucesso das pessoas que talvez você conheceu. Ela vai de encontro com você. Sabe aquela coisa que você muitas vezes diz: eu não sei o que eu faço de errado, eu não sei o que está errado, eu não sei o que fazer. Eu estou te dando o primeiro conselho hoje. Obras da vossa fé. Obras da vossa fé. É uma ortopraxia correta. É impossível ser um cristão e não ter ortopraxia. Não é a quantidade de fé que você tem, se ela é maior do que um grão de mostarda ou menor que um grão de mostarda, mas é a forma que você reage a isso, é como você pratica isso. A sua fé tem condições de ser provada. Se Deus pedir prova da sua fé, acho que essa é uma pergunta que pesa no nosso coração. Eu creio em Deus, ok. Por quê? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. A gente se agarra a isso. Eu não vejo minha fé, coisa boa, não estou vendo. Mas se Deus pedir prova, aí é visível, como pediu para Abraão, como a igreja de Tessalônica, sem pedir, mostrou a sua fé. E você vai ver das 13 cartas paulinas, está intrinsecamente ligados a fé, o amor e a esperança. Hoje nós falamos sobre fé. É o primeiro passo. Você tem alguns dias para fazer essa introspecção e ser um crente diferente, ser um cristão diferente e fazer a diferença. E só é possível através do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, gente, é o que estão fazendo aí a obra sem fé. Então nós precisamos pedir: ó Espírito Santo, vem sobre mim. Sem presença do Espírito não vai acontecer. A igreja precisa ser movida pelo Espírito. Nós precisamos ser movidos pelo Espírito. A fé trabalhada em nós pelo Espírito Santo.
Paulo vai dizer à igreja de Tessalônica, assim como ele diz à igreja em Gálatas, ele diz: estas palavras que eu preguei para vocês em 3 sábados, não foi persuasivas, não. Foi pelo poder do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo, é o Espírito Santo que é Cristo. O dia que subiu ao céu falou: eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar vocês Consolador. Esse Consolador é o Espírito Santo que faz a nossa fé ser colocada à prova, e as práticas da nossa fé, as obras da nossa fé irão aparecer. Quer ser um crente de sucesso? Quer ser um cristão de sucesso? Quer ser um homem na sociedade de sucesso? Então peça a presença do Espírito e pratique a fé, e coloque as obras da vossa fé em ação. Então eu quero te convidar agora a chamar pela presença do Espírito Santo sobre a tua vida. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar. O quê? A esperança viva, tua presença, Tua presença, tua presença. eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Peça a presença dele. Santo Espírito Santo, alcança essa vida agora, alcança esse coração agora, alcança esse homem, alcança essa mulher. Senhor, que a fé, que a ortodoxia não fique apenas restrita no seu interior, mas que ela exploda para fora, e que as obras sejam praticadas, as obras da fé possam alcançar a igreja, os irmãos, as irmãs, os vizinhos, os colegas de trabalho. Que a obra da fé dos nossos irmãos, que a obra da fé daquele que nos ouve hoje, que esta característica do verdadeiro cristão possa aflorar agora na vida dele, na vida dela. Que não sejamos crentes nominais, que não sejamos ortodoxos, mas não ortopraxos. Oh Espírito Santo, somente tu, somente o teu Espírito, ó Deus, pode mudar a nossa vida, o nosso interior, as nossas práticas. A tua palavra nos diz que é o teu Espírito Santo que convence o homem. Então nesta noite, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus, que haja práticas de fé, que possamos ver esse reflexo na vida dos homens e mulheres da Ágape, que possamos ver isso na vida dos irmãos e das irmãs da Ágape, que possamos ver isso na vida dos irmãos que nos assistem, que nos ouvem, que eles possam compartilhar esta palavra com alguém, que haja mudança, que haja conversão, que haja desejo, ó Pai, da prática da fé no coração, no interior de cada homem, de cada mulher. Em nome de Jesus, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Põe a mão no teu coração agora e diga: vem inundar, vem encher este lugar. Seja tocado aí agora, seja tocada, prove dessa presença, prove disso. Só quem provou teve história para contar. Abraão provou disso, Rabi provou
Pastor, eu vou ser salvo pelas obras? De maneira nenhuma. Mas a palavra do Senhor nos diz, está escrito: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, com o dono da igreja, para dar a cada um. Fala no seu microfone. Segundo a sua obra. Segundo a sua obra. Oh glórias! É possível, mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio à dificuldade, pôr a sua fé em prática e não ficar apenas na ortodoxia. Prática correta, fé em prática. Eu te convido a refletir sobre isso. Se você quer o galardão de Deus, se você quer as bênçãos do Senhor, olha para você, identifica em você, anote, escreva se necessário as suas obras de fé. Quando foi a sua última obra de fé? E essa fé é condicional? Eu só oferto quando eu estou bem, quando o salário eu não gastei tudo, quando não tem Covid. Eu só dou uma cesta básica quando está tudo bem, porque eu não sei o que vai ser amanhã. Veja, não tem obra aí, está condicionada. Mas todos aqueles, eu te apresentei uma igreja inteira, uma cidade inteira, te apresentei o maior nome como ícone de fé do Antigo Testamento, Abraão. Mas isso é muito másculo. Te apresentei uma mulher desfavorecida, que tinha um histórico negativo, um histórico todo sujo, era uma prostituta, mas crendo, pôs a sua fé em prática, provada em obra, foi reconhecida pelos justos, reconhecida por Cristo, reconhecido na glória, faz parte da genealogia de Jesus Cristo. Imagina o que será da tua vida, crente, se você entender que essa característica precisa estar arraigada na tua vida. Como será a tua vida cristã, teu casamento, tua vida profissional, tua vida social? Se você for um cristão ortopraxis, ou seja, praticar uma fé correta, Deus possa abençoar a tua vida, você possa refletir sobre essa palavra. Lembre-se, não é condicional, não é no momento que o pastor está de bom humor, ou no momento que a igreja está de vento em popa. Não, é no momento de crise mesmo. Foi na crise que Abraão teve a sua fé aprovada. Foi na crise que Raabe teve a sua fé aprovada. Foi na crise que a igreja de Tessalônica teve a sua fé aprovada. E você? Eu te aguardo no próximo culto. Deus possa abençoá-lo. Próximo sábado estaremos aqui de plantão às 9 da manhã. Às 9 da manhã até às 17 horas. Ágape Solidária. Vamos abençoar vidas. É só obras, pastor, neste evento? Não. É a fé. É a fé que nos move. Você está com dó? Não estou com dó. É o Espírito Santo agindo no coração daqueles que foram conversos. É o Espírito Santo que age no coração daqueles que tiveram suas vidas transformadas. Então eu vou te esperar aqui no próximo sábado, das 9 às 17 horas. Traga 1 quilo, traga uma cesta básica, traga o tanto que você quiser doar. Vai ser muito bem
direcionado. Amém? Você aprendeu alguma coisa hoje? É quarta da palavra, precisa escrever isso, para não esquecer, porque tem hora que a gente esquece. Ortopraxia é uma palavra que não é muito comum no nosso vocabulário, que quer dizer prática correta. Não é a ortodoxia, que é a doutrina correta. A doutrina correta eu não tenho dúvida que muitos de vocês conhecem, mas e a prática? 1 Tessalonicenses 1:2, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé. Estenda suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos e todas, e permaneça não só hoje, mas para todos sempre. Todos que têm a sua fé sendo praticada, digam amém, amém. Seja abençoado.